me desculpa, não vale você pagar. Aí eu digo, se for pro Neymar entregar o que ele tá entregando, Raí, não vale para time nenhum do mundo, ainda mais do Brasil, porque o real é desvalorizado com relação a euro, dólar. Não vale para time nenhum do mundo pagar 21 milhões de reais por mês para um cara que tá mais para mídia do que para futebol. Porque hoje, esses 5 meses de passagem do Neymar pelo Santos, ele foi influenciador muito mais do que jogador. Raí, o que falar desse lance de mão, que há muito tempo que eu não vejo um lance tão ridículo de um jogador tendo cartão amarelo, e sobre essa situação do Neymar, porque para mim, hoje, se for para entregar isso que ele está entregando, que o Flávio falou, mídia, jogar um jogo de vez em quando, e nem jogo grande, tá? Quase todos os jogos que ele jogou foram contra times de menor expressão. Eu acho que ele jogou jogo grande. Esse contra o Botafogo, que ele fez esse papelão. Vasco. Corinthians no Paulistão. Mas ele não jogou. Não, o primeiro jogo. Fora do Corinthians, o primeiro jogo ele jogou. No turno. No turno. Ah, sim, o primeiro jogo. Ele ficou fora da perdeu. semifinal. Sim, Corinthians no Paulistão. Ou seja, me desculpa, para fazer o que ele fez, longe de valer 21 milhões de reais aí. Pois é, Pirado, boa tarde para você, um abraço para o Piperno, Flávio e todos que nos acompanham. Eu acho que a definição, né, da atuação do Neymar hoje é de que ele afundou o Santos. Hoje o Neymar afundou a atuação do Santos, que tinha sido boa, né, até o momento em que ele foi expulso. O Santos fazia um jogo interessante, com criação de jogadas. Ali o Kleber Xavier encontrou um arranjo para deixar o Neymar até mais livre da marcação, né? Colocou o Barreal de um lado, o Guilherme do outro, o Roleiser mais centralizado. E o Santos criou bastante coisa, né? Terminou o primeiro tempo com mais finalizações, tinha mais volume de jogo e chances ali no momento em que ele foi expulso. Um pouquinho antes, né? Uns 10 minutos, 5, 10 minutos antes da expulsão, teve uma bola na trave do Barreal, tem uma bola que é salva em cima da linha pelo Jair, se não me engano. Então o Santos estava até pertinho de fazer 1-0 e merecia até vencer o jogo, né? Até aquele momento. E a gente não pode perder de vista a situação do Santos no Campeonato Brasileiro, né? Nesse momento, o Santos é o 18º colocado, tem 8 pontos depois de 11 rodadas. 2 vitórias, 2 empates e agora 7 derrotas. Então é uma campanha muito complicada. O Santos tem rodadas a menos em relação aos adversários que estão fora. O Fortaleza, por exemplo, se somar pontos hoje no Maracanã, ele pode abrir uma frente em relação ao Santos, né? O Fortaleza é o primeiro time ali fora da zona do rebaixamento. Então é uma situação complicada. Você encaixa um bom jogo, tem possibilidade de vencer e ele me faz isso aí que a gente está vendo, é um ato irresponsável, para dizer o mínimo, né? E ele afunda uma atuação até promissora de um time que poderia somar talvez até 3 pontos, né? Mantendo aquela batida ali antes da expulsão dele, o Santos poderia até ter ganhado o jogo. Então é claro que é frustrante para o torcedor principalmente, acho que para ele também é, e é um mico essa passagem até aqui. Não acho que ele não vá permanecer no Santos, acredito que a tendência é de renovação. A gente já falou aqui mais de uma vez, é muito difícil imaginar onde o Neymar pode jogar. A Europa já não enxerga ele mais como um jogador de alto nível há muito tempo, pelo modo dele de viver a vida, mais as lesões. Ele é um jogador que se machuca muito, então quem da Europa vai querer comprar esse pacote? Do alto nível, ninguém. E o Neymar não vai querer jogar no Celta de Vigo, no Bournemouth, no Nantes, sei lá, nos times ali da segunda, terceira prateleira das grandes ligas. No futebol brasileiro, ele só vai jogar no Santos, né? Até teve essa semana uma notícia aí, uma especulação, né, de que ele teria procurado o Flamengo. Ele mesmo desmentiu na sua rede social, disse que era mentira, que não tinha nada disso. Na Arábia Saudita, que é o novo mundo rico do futebol mundial, ele também não vai jogar mais, porque uma das equipes que ele por lá passou também não teve bons momentos por conta da lesão, né? E, assim, o que sobra? Se não vai jogar na Europa, se aqui no Brasil só vai jogar no Santos, a Arábia Saudita não quer também, então ele poderia jogar na MLS talvez, mas não sei se lá é o melhor lugar para ele se preparar. Então, eu acredito até que ele vai permanecer no Santos, né? Questão financeira, aí eu acho que o presidente Marcelo Teixeira tem que avaliar. De fato, ele recebe um salário irreal dentro do futebol brasileiro, ou os vencimentos que ele recebe são irreais, mas também porque ele trouxe muitos patrocínios para o Santos, né? O novo patrocinador master foi ele que trouxe, ele ganha um valor em cima disso, entre outras ações que fazem o Santos arrecadar mais do que arrecadava antes dele chegar. Então a questão financeira é óbvio que precisa ser pesada, analisada e entendida lá por quem tem competência para isso. Mas a passagem dele até aqui é muito, muito ruim. E hoje ele foi irresponsável e afundou o Santos ainda mais na briga contra o rebaixamento. Ô, Raí, mas tem uma coisa.
Você falou que ele trouxe patrocínio, que ele tem, né? Que ele trouxe dinheiro para o Santos. Mais ou menos, porque isso também é meio uma enganação. Porque ele trouxe patrocínio, mas ele tira 75% dos patrocínios que ele traz para o Santos. Então, é meio que querer mentir pro torcedor, né? Quando essa galera usa esse argumento. Por quê? Porque o Neymar, ele aumentou, dizem que aumentou 6 vezes o valor dos patrocínios. Mas ele tira 75%, né, desse valor. E a informação que tem é que o Santos ainda não conseguiu cobrir, até 2 semanas atrás era isso, 30 milhões de reais do que gastou com o Neymar. Porque as pessoas falam, não, ele se paga. O Neymar se paga. Mais ou menos. A informação que tinha, né, eu não sei se você viu, é que o Santos ainda tem um rombo de 30 milhões para pagar do que ele teve de gasto com o Neymar. Então, muita gente acha, o que ele trouxe de mídia pagou. Não pagou, cara. Desculpa, não pagou. E outra coisa, para ganhar 21 milhões de reais por mês, com 21 milhões de reais por mês, você paga salário do Arrascaeta, você paga salário do Rafael Veiga, você paga salário do Richard Rios, você paga salário do Bruno Henrique, você paga salário do Igor Jesus, você paga salário do Hulk. Se for para você falar que 21 milhões de reais vale a pena por mês para você ter um marketing, uma mídia, eu me recuso a falar isso. Porque, vamos lá, pega aí as grandes estrelas do Flamengo hoje. Arrascaeta, Gerson e Pedro. Você paga o salário desses 3 fácil, cada um ganha uns 2 milhões de reais. Então daria 6 milhões de reais. Aí bota Rafael Veiga, aí bota até o Vitor Roque, você pode botar nessa brincadeirinha. Rafael Veiga, Vitor Roque e Depay. Tinha 6 milhões, aqui deve ter mais uns 6 milhões. 12. Ainda não dá o que o Santos gasta com o Neymar. Aí coloca Caio Jorge, que tá jogando muita bola. Coloca Léo Ortiz, que tá jogando muita bola. Coloca o Everton, goleiro. Vai dar aí 18 milhões. Ainda não dá. E eu falei 9 jogadores de altíssimo nível. Ou seja, me desculpa, se for para pagar 21 milhões de reais por mês pro Neymar, para isso, olha o timaço que você poderia fazer. Claro que eu sei que esses jogadores teriam que ser comprados, teria o valor de compra, mas você pega vários jogadores em fim de contrato, paga uma fortuna para fazer um time grande, né, Piperno? Para fazer um time poderoso. É muito dinheiro, cara, para entregar o que ele entregou. Veja bem, então, eu desde o início eu fui crítico desse pacote Neymar retornando ao futebol brasileiro. Mas é aí que está o negócio. A gente também tem que reconhecer o seguinte: o Neymar não apareceu armado com lá, uma Uzi, ou sei lá, uma Kalashnikov, qualquer arma, e colocou na cabeça lá de um dirigente do Santos e falou: você é obrigado a assinar esse contrato comigo. Não foi assim. O Santos aceitou. Então, a minha crítica no começo era que, veja, é como mais ou menos aquela turma que foi no último show da Madonna, Fábio. Os caras têm uns 2, 3, inclusive um senador da República que disse que assistiu um pedaço do show, aí ele foi embora no meio porque ele ficou com vergonha porque não sabia que a Madonna fazia aquilo. Mas como não? Há 40 anos ela faz o mesmo show. Você vai no show da Madonna, você sabe o que você vai ver. Então, o sujeito contrata o Neymar hoje, ele sabe o que ele vai receber também. Aliás, o que ele não vai receber em troca. Mas, mesmo assim, não foi por falta de aviso, né? O Santos, que queria um grande fato aí nesse seu retorno à Série A, topou embarcar nesse projeto. Ok, eles que se resolvam. Mas eu acho que, nesse sentido, o Neymar não tem culpa. O Neymar queria ganhar muito, precisava de uma camisa importante para lhe dar alguma janela de visibilidade, porque hoje, e eu insisto nisso há muito tempo, para mim o Neymar é o último time grande do futebol mundial, o Santos é o último time grande do futebol mundial em que o Neymar vai conseguir jogar, porque nenhum outro vai querer fazer proposta para o Neymar. Isso para mim é algo, me parece
bastante provável. Mas já que o Santos topou, o Neymar, que queria ganhar muito, encontrou entre aspas, um trouxa para pagar muito, então ele topou. Agora, ele está entregando o que ele pode, pelo menos até hoje, por volta dos 30 do segundo tempo. Agora, hoje ele pisou na bola. Então, hoje, o Neymar merece todas as críticas, sim. Hoje, o Neymar fez um papel de moleque com o Santos. Foi uma sacanagem com o Santos, que, repito, no segundo tempo, especialmente, talvez fizesse a sua melhor apresentação nesse Campeonato Brasileiro. E o Neymar, com o seu ato moleque, ele acabou, de fato, afundando qualquer chance do Santos no jogo. Agora, tirando isso, tirando essa coisa pontual, se existe um culpado nessa história, a culpa é do Santos. O Santos sabia, como todo mundo que acompanha futebol, qual era o Neymar que estava disponível na praça hoje. Era um Neymar que nos últimos anos jogou muito pouco e nem foi por desejo dele, foi por limitação física. Aquele Neymar, né, de Barcelona, PSG, ele só existe no YouTube, no Google, ele não existe mais na prática. Aquele jogador acabou. Existe um outro Neymar que continua incrivelmente talentoso, capaz de alguns lampejos, como hoje ocorreu uma vez nesse jogo contra o Botafogo, mas é só. Não dá para imaginar o Neymar em um projeto de frequência de jogos ou um projeto minimamente de médio prazo. Esse jogador não existe mais. Se o Santos quis acreditar nisso, paciência. E aí, né, o próprio Mauro César Pereira sempre fala das vezes que o Neymar virou meme, principalmente na Copa do Mundo, né, da Rússia, da forma de caicai. E hoje, essa mão do Neymar, claro que ela iria gerar memes dos rivais, dos adversários. A internet, ela não perdoa. Então a gente tem a versão Neymar James. Neymar James, pode botar aí o nosso Neymar James, olha aí, ó. Olha aí. Tem o Neymar. Cara, juro, a internet, ela é tudo de bom. Olha aí, tem o Neymar. Tem a outra, que é o Neymar versão Tandy, né? Para elogiar meu amigo irmão. Tandy Samuel, Alexandre Samuel, meu irmãozaço. Amigo que eu carrego pra vida inteira. Olha aí, ó. Uma homenagem ao Tandy, ao Bruninho, né? Que é parça do Neymar. Olha aí. Cara, e é isso. É lógico que uma mão dessa, até se ela desse certo, ela ia virar meme. E ela foi muito descarada. Foi assim, foi muito pior, Flávio. Por exemplo, você que é dessa geração, eu tinha 2 anos, então não vou lembrar, foi muito mais descarada que a do Maradona. E para ser mais descarada que a do Maradona, né, Flávio? Ela tem que ser muito descarada. Opa, a mão do Maradona foi imperceptível, depois que a gente viu. Ele vem, é verdade, ele vem, ele pula, ele tá do lado, ele tá aqui, as câmeras estão aqui, ele bate aqui, ó. Depois é que se viu que os ingleses começaram a gritar e tal, mas essa foto ela vem depois, são fotos do outro lado. Mas a câmera tá do lado de lá e você não percebe. Ele sai correndo, comemora o gol e tal. Foi inclusive a mão do Maradona foi de um gênio, de um extra-série, né? Se tivesse VAR, é claro que teria sido anulado o gol, mas como não tinha, foi muito difícil na hora de marcar. A única coisa que você vê são os ingleses gritando desesperados, mas na hora ninguém viu coisa nenhuma, não. Ele fez muito bem aquele gol e depois fez aquele outro que, Deus do céu, né? Compensou a mão, compensou tudo. O maior gol da história da Copa do Mundo. E os memes, Flávio, gostou? Do quê? Gostou dos memes? Gostei, achei legal. Acho que devia ter mais, eu gosto disso aí. Eu acho isso aí engraçado pra caramba. Eu acho divertido. Podia botar uma raquetinha na mão dele, claro, né, em homenagem ao João Fonseca. O Neymar Fonseca. Olha eu gosto dessas coisas. Velho, tudo que é coisa pra sacanear os outros, conte comigo, eu gosto. Não, menos o pilhado. Menos você, claro, lógico. Exceção pilhado, você sempre sai em defesa. Isso. Você sempre, né, jamais deixa ninguém me atacar. Claro. Você é meu protegido. Você é o meu Neymar. Agora, a pergunta que não quer calar, né? Pra você, Flavinho, pro Piperno e pro Raí.
Santos vai brigar contra o rebaixamento até o fim do campeonato, hein? Porque que situação, né, cara, do Santos. Primeiro rebaixamento no ano da morte do Pelé. Isso já é assim, é melancólico. Acaba de voltar e já está numa situação como essa para piorar. Num ano em que um dos maiores ídolos da sua história retornou ao clube. O Pilhado, é assim, ó. Eu acho que eu não queria estar na pele do Marcelo Teixeira. Ele vai ter que definir uma situação que, seja do jeito que for, ele vai ter uma cobrança lá na frente. Ele investiu alto, né, no time do Santos. O Roleiser custou muito caro, transação mais cara da história do Santos. Você olha o time, trouxe o Tiquinho Soares, trouxe alguns jogadores interessantes. E você olha o elenco, e é um elenco interessante. Dá para você fazer coisa melhor do que está sendo feita. Aí erra na contratação do técnico, achei um fracasso. Traz um ídolo para a badalação, mas aí já é outra coisa. E aí agora ele aposta numa comissão técnica que eu considero interessante, mas tem esse drama aí com o Neymar, que a coisa funciona ou não funciona. Se ele abrir mão do Neymar daqui para frente, ele pode ser cobrado que abriu mão do Neymar, porque daqui a pouco vão esquecer que o Neymar, vão continuar achando que o Neymar era de lá de trás. Se ele abre mão do Neymar, vão dizer, caramba, você tinha o Neymar e não quis. Se ele fica com o Neymar, olha aí, segura esses jogadores, o time fica jogando em função dele. Então é uma situação muito difícil. Eu acho que o Santos ele está com problema, sim, ele está empipinado. Você não consegue ver evolução no time, tem um ou outro pico de bom futebol, mas depois cai. Então, eu acho que o Santos vai ter muitos problemas. Vai estar sempre nessa parte de baixo da tabela, e estando lá, você pode estar 1, 2, 3 pontos e ser rebaixado, né? Então, acho sim que o Santos vai correr risco com o Neymar ou sem o Neymar. É uma situação melancólica, né, do Santos. É assim, é triste, de verdade, ver essa situação do Santos. Eu quero saber de vocês já, se o Neymar... Vocês acreditam que o Neymar possa chegar na Copa do Mundo? Porque, de verdade, se a Copa do Mundo fosse daqui a 3 anos, por exemplo, eu diria o seguinte, que se eu fosse o Neymar, eu me despediria do futebol. Tá? Pelo que eu tô vendo do Neymar no Al Hilal, no Santos, sem conseguir jogar, sem conseguir ter uma sequência, virando chacota muitas vezes, como virou hoje aí, de meme, eu diria que eu achava que o Neymar tinha que abandonar o futebol e focar aí na influenciador digital, tudo que ele gosta, empresário. Agora, tem a Copa do Mundo de 2026. Então, eu acho que se o Neymar focar um pouquinho, ele consegue chegar, não no seu auge na Copa do Mundo, mas consegue chegar como alguém que pode ser importante para a seleção. Agora, se continuar do jeito que está, acho difícil. Quero saber de vocês se vocês acham que ele vai chegar na Copa do Mundo podendo ajudar a seleção brasileira. Se pode ser já o começo do fim da carreira do Neymar, porque foi melancólica a passagem pelo Santos e foi melancólica a passagem pelo Al Hilal.